Você que vai fazer o Enem, então esse vídeo aqui eu vou fazer resolução de algumas questões de língua espanhola, beleza? É importante saber que eu já fiz alguns vídeos de questões de língua espanhola, assista a todos os vídeos, vou deixar aqui no card. Esse é o quarto vídeo já que eu vou fazer só resoluções de língua espanhola. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, fazer umas questõezinhas de língua espanhola, pensando no Enem, só questões do Enem. E antes da gente ir para as questões, é importante vocês saberem o seguinte, esse é o quarto vídeo então que eu estou fazendo questões de língua espanhola, já fiz 2 vídeos de resolução do Enem de questão de língua portuguesa, já fiz vídeo também para o Enem pensando em redação, e claro, de outros vestibulares, outros assuntos, de língua portuguesa, língua espanhola, redação, literatura e assim por diante. Mas esse é só agora específico para a gente resolver questões de língua espanhola do Enem, né? Aquelas 5 primeiras questões que são de língua inglesa ou língua espanhola. Então vocês vão ver que é a gente perceber ali que se você souber se comportar, te facilita muito. E antes da gente ir para as questões também, se você quiser me seguir, clica no botão vermelho, ativa o sininho. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida. Se quiser deixar perguntas e sugestões aí nos comentários, pode fazer isso também. Vamos lá para as questões. Então vamos lá, vamos ver as questões aqui do Enem de língua espanhola. Como eu sempre falo, primeira coisa, leia a pergunta. Veja só, sobre o texto é correto afirmar. Quer dizer, qual o objetivo do texto? Tudo bem. Nesse caso específico dessa questão, ainda não tem tanta questão pensando no porquê de você ler a pergunta primeiro. Mas muitas vezes, o que acontece no Enem? O que acontece é o seguinte, que a pergunta é, o autor quando se refere a tal termo, ou no momento em que está sendo dito aquela situação, o autor quis dizer que, o objetivo do autor quando diz que, às vezes é uma questão bem específica que você pode encontrar diretamente numa parte do texto. Então, sempre, no Enem, sempre leia a pergunta primeiro. Então está perguntando qual é o objetivo do texto, sobre o texto é correto afirmar, o que consta no texto. É isso. Vamos lá. É um texto um pouco grandinho, né? Hay quienes consideran que las redes sociales ayudan a aplicar el número de amistades en línea. ¿Mito o realidad? La percepción compartida por muchos cibernautas de que estas comunidades incrementan el círculo de amigos, en muchos casos solo eso, una percepción. ¿Con cuántas personas contactas en línea realmente el usuario forja una amistad duradera? Durante varios años, un grupo de científicos de la Universidad de Indiana ha investigado la naturaleza de estas amistades y revela que las comunidades sociales no elevan la popularidad ni el número de amigos, sino que permiten mantener interacciones reales y significativas con un grupo más pequeño. Lo comparam con los clanes organizados por la humanidad desde el inicio de la evolución. No es posible mantener lazos estrechos con más de un centenar de personas, aunque el usuario logre, quer dizer, embora o usuário consiga contactá-los a todos desde su cuenta en la red de Facebook. Hay cibernautas que han batido récords al contactar a más de 5.000 personas, pero no significa que todos sean sus amigos. Las redes del futuro es restringir los grupos de amistad para evitar perder tiempo y mantener contactos con personas que nunca veremos frente a frente. Google já está trabalhando em isso com sua própria rede social. É um texto de 2011, caiu no Enem no ano de 2012. Então a pergunta é, com relação ao texto, a preocupação com o distanciamento entre as pessoas e o relacionamento via redes sociais não fazem parte da pauta de discussão e instruções educacionais no âmbito familiar? Primeiro que ele não se refere especificamente ao âmbito familiar. Depois, não fazem parte da discussão de instruções educacionais? Claro que fazem. O texto fala dessa questão da pauta de discussão, como é que ele vai dizer que não, né? Exatamente o contrário. O contato por meio de redes sociais é tido como uma forma de comunicação sem faixas etárias precisa, embora promova interações reais. Estas não favorecem relações mais duradouras ou significativas. Pelo contrário, elas sim favorecem. Assim, eu poderia voltar no texto e procurar com vocês parte a parte, mas é bem direto que a questão diz exatamente o contrário do que fala no texto. A amistade que se faz... Estou lendo como se estivesse em espanhol.
A amizade que se faz nos contatos estabelecidos em redes sociais chamou a atenção de pesquisadores norte-americanos, que concluíram que essa forma de comunicação afeta a percepção dos grupos envolvidos. Na verdade, ela não afeta a percepção dos grupos envolvidos porque não se refere a esses grupos. Os pesquisadores de Indiana, o texto fala disso, apontam que a interação entre os usuários das redes sociais é comparada aos clãs, nos quais as pessoas se unem por laços familiares ou objetos similares, embora a comunicação possa ocorrer com um grande número de pessoas. Isso que é interessante, né? Isso aqui que é a questão certa do texto, porque ele fala grupo de pessoas, ele fala até de 5.000 pessoas, né? Ó, astronautas que han batido recordes al contactar a mais de 5.000 pessoas, pero não significa que todos são seus amigos. As redes de... Então até ele fala que o Google já está trabalhando nessa questão, né? Por quê? Que o grupo de amizade, para evitar perder tempo e manter contatos com pessoas que nunca vemos pela frente. Mas fala que a gente consegue ter um contato com muitas pessoas. Aqui fala o número de amigos, né? Que ali fala da questão correta também. Por isso que essa é a questão certa, letra D, tá? As redes sociais Facebook e Google solicitaram a pesquisa da Universidade de Indiana, a qual demonstrou que entre as primeiras que elas não solicitaram a pesquisa à universidade, né? Entre pessoas tem se... Beleza, vamos para o próximo. El Carpinteiro, Orlando Goicoechea. Mas vamos ler primeiro a pergunta, como eu falei. No conto de Galeano, a expressão ni le va ni le viene, essa expressão aqui, eu vou até deixar destacado, encerra uma opinião a respeito do cinema, que... O Eduardo Galeano é um escritor uruguaio, né? Não sei se eu já falei em outros vídeos, mas é um dos escritores que eu mais gosto. E eu acho que vale muito a pena ler os contos dele, romances também, livros que ele traz mais uma questão, um ponto de vista mais jornalístico. Mas vamos lá. No conto de Galeano, essa expressão, veja, esse tipo de pergunta, pergunta típica do Enem. Essa expressão encerra uma opinião a respeito do cinema com relação ao quê? Vamos ver diretamente no texto do que ele está falando. El Carpinteiro, Orlando Goicoechea, reconoce las maderas por el olor. Então ele sente o quê? O cheiro das madeiras, né? De que árboles viene, que idade tiene, e, oliéndolas, sabe se fueron cortadas a tiempo ou a destiempo, e les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video e ver uma película tras outra. Quer ver uma película depois de outra, né? Traz é depois de. Também tem alguns vestibulares, não o Enem, alguns vestibulares podem até perguntar uma palavra sinônima, esse traz é muito importante, né? Depois de, uma preposição. Não sabia que eras louco por cine, le disse el vecino. E Orlando le explica que no, que a ele ni le va ni le viene. Veja, dá para entender um pouco pelo contexto, né? Pero, graças al video, pode detener as películas para estudar os muebles. Então, não necessariamente que ele gosta dos filmes, né? Então, é bem claro aí o que ele quer dizer. Mas vamos entender aqui, ó. Desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer? Não necessariamente, porque na verdade ali é a relação dele, né? Com relação a isso. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando? Não, ele tem a sua profissão. Não é relacionada à profissão, mas a questão dele gostar ou não gostar. Revela o descanso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando, reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes, evidencia a extrema devoção do carpinteiro a seu ofício. É a letra E. Por que a letra E? É tão significativa essa devoção que ele tem, que ele faz uma coisa que não necessariamente ele gosta ou não gosta, mas ele faz por causa daquilo que é o trabalho dele. Então, quando pergunta, e Orlando ele explica que a ele ni le va ni le viene, pero graças al video pode detener as películas para estudar os muebles. O que ele gosta com relação à profissão dele, ele gosta tanto que ele faz uma coisa que na verdade não necessariamente que ele goste ou não goste, mas ele faz. Por quê? Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício, tá? Eu vou fazer mais uma só. Eu tinha deixado mais algumas aqui, mas aí o vídeo fica muito extenso. Mas vamos lá, a partir de um poeminha. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao ou em relação a. Vamos ver. Aqui estou estabelecido, em los Estados Unidos. 10 anos passaram já.
em que crucé de mojado. Papeles no he arreglado. Sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa e mis hijos, que me los traje muy chicos. Quer dizer, que ele levou muito pequeno lá para os Estados Unidos, né? Ele saiu do México para os Estados Unidos, assim como muitos imigrantes. Existem músicas, muitas que tratam disso, principalmente do grupo Mano Chao, né? E se han olvidado, quer dizer, se eles já se esqueceram de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado de español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tenham mi color. Embora tenham minha cor, né? Então eles são mexicanos, mas eles se esqueceram porque saíram do México há muito tempo, foram para os Estados Unidos e tal. A letra da canção coloca em cena um dilema de vez vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao filho. Fica imaginando essa situação, né? Você nasceu lá, imagine, você nasceu lá no teu país, no México, aí você vai para os Estados Unidos, leva seus filhos pequenos e eles se sentem pertencentes aos Estados Unidos, mas não ao México. Deve ser um pouco triste, né? Deve ser uma situação comum para muita gente, mas eu fico imaginando que deve ser triste assim para quem passa por isso, né? Mas vamos ver. Diluição de sua identidade latino-americana divinda do contato cotidiano com o outro. Dele não, porque ele não perdeu essa identidade. Os filhos que não sentem essa identidade. Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Pode ser. Você fica pensando, talvez, né? Claro que você não vai sair marcando, você vai ler as outras questões. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no nosso novo país. Isso acontece, né? Claro que acontece, né? Imigrantes, principalmente mexicanos que vão para os Estados Unidos, sofrem muito preconceito. Mas não só mexicanos. Mas nesse caso específico, não está se tratando disso, né? No poema. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Pelo contrário, o desejo de que os filhos tivessem essa questão cultural do México, né? Então não é da nova língua, mas da língua de onde eles nasceram. Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Ele vive ilegalmente em outro país? Sim, mas poderia ser que não, mas esse não é o ponto tratado. O ponto tratado então é a letra B mesmo, né? Que ele fala o tempo todo, que ele, aqui estou estabelecido em los Estados Unidos, 10 anos passaram já, em que crucé de mojado. Papeles no he arreglado, quer dizer, ele não tem papel, que nem na música do Mano Chao, né? É como se fossem clandestinos, né? Tivessem ali de maneira ilegal em outro país, mas fazem isso pela sobrevivência, né? Às vezes estão numa situação bastante complexa, eles têm, como muitos refugiados no mundo inteiro acontece, né? E aí a gente sabe que é terrível o sentimento de xenofobia, porque as pessoas muitas vezes estão indo para procurar emprego, procurar viver, procurar dar uma outra vida, muitas vezes fugindo até mesmo da morte, né? Sigo sendo um ilegal, tenho minha esposa e mis hijos, que me los traje muy chicos, que levei muito pequeno, e se han olvidado, quer dizer, que se esqueceram do meu México querido, de que eu nunca me olvido, quer dizer, nunca me esqueço, e não pude regressar, não posso voltar. Mis hijos não hablan comigo, outro idioma não han aprendido. Eles não conseguem falar com ele em espanhol, né? E olvidado del espanhol, quer dizer, se esqueceram porque foram muito pequenos. Pensam como americanos, negam que são mexicanos, aunque tenham mi color. Claro, aqui está usando americano no sentido que a gente sabe, né, que a projeção capitalista usa americano como os Estados Unidos, mas americano todos somos, né? É que eles são estadunidenses, né? Mas é uma questão pessoal. Eu, particularmente, gosto de chamar de estadunidense e não de norte-americano, porque daí eu estaria excluindo o México e o Canadá, né? Então eles são estadunidenses. Beleza? Então acho que deu. Eu tenho mais algumas questões para baixo, mas aí vai ficar muito grande o vídeo e é isso aí. E é isso aí. Ficaram com dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Querem deixar alguma sugestão? Outra coisa, como é um vídeo de língua espanhola, é bem possível que eu fazendo a leitura, alguma palavrinha ou outra você não compreendeu. Quer deixar aí nos comentários a pergunta para mim? Fique à vontade para deixar. Mas é aquela coisa, os textos que caem no Enem, percebam, esses textos são textos de um vocabulário mais simples, são textos mais básicos. E como vocês perceberam aí na resolução dos exercícios, é a compreensão da pergunta. Lê o que está sendo perguntado, lê o texto, volta para a pergunta, vai para as respostas. Já eliminei 2, 3 de cara, estou em dúvida entre 2. Volto para a pergunta, tento entender pela resposta e vou fazer uma visão mais minuciosa, até gaguejei aqui para falar.
Eu vou para o texto já procurando diretamente aquele assunto ali que eu estou buscando. Se você fizer isso com calma, né, esse esquema, lê a pergunta, lê o texto, volta para a pergunta, vai para a resposta. Tá com dúvida? Lê a pergunta de novo. Estou com dúvida ali em duas respostas. Comum ficar entre duas, né? É o mais normal. Às vezes, de cara, você já consegue encontrar as respostas, porque as questões do Enem são questões mais simples, principalmente de língua espanhola e língua inglesa, né? As questões de língua estrangeira, né? Volta para o texto, procura, né, com foco aquela questãozinha e você vai ter mais facilidade de conseguir resolver, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, um abração, tchau, tchau.